Começando mais um DigiClube, seu programa de tecnologia e inovação aqui na TV 247. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor lá do DigiClube, lá no site. E eu tô aqui com um grande amigo, colega jornalista, André Fogaça. Tudo bem, André? Olá, tudo bom? Muito prazer para todos os espectadores da TV 247. TV 247. Olha aí. Sou autor no Tecnoblog, que acho que é o que você ia falar, né? Olha, tá escrito aqui, ó. A produção, autor do Tecnoblog, não autor do editor. Corrigindo agora ao vivo. Eu sou autor do editor, olha só. Olha só. Subdivisão. E hoje a gente vai falar desse celular que eu recebi para testes da Sony, o Xperia X2. XA, na verdade, Ultra. X2, comi uma letra dele. Que é esse aparelhinho aqui de 6 polegadas e 2 câmeras frontais, olha que legal, da Sony. É um aparelho aí que você encontra um dos principais lançamentos. Ele estava presente na CES esse ano, né? Sim, foi um dos primeiros lançamentos de 2018 da Sony. Uhum. Que foram 2 intermediários, depois 2 top de linha. Um mês depois. Ele na verdade, a gente pode considerar ele é um intermediário para top, né? Isso, é uma categoria que a gente chama de intermediário premium, porque se você tira 3 categorias, entrada, intermediário e topo, e aí, né, como como as fabricantes querem colocar mais produtos, elas colocaram subcategorias dentro de cada um dos limites ali. Então tem intermediário premium, intermediário de entrada, aí entrada premium, entrada, e esse seria o primeiro passo antes do mais caro possível. O que isso tudo significa? A gente está aqui falando para o pessoal leigo, o pessoal que está querendo se interessar por tecnologia e quer, de repente, comprar um celular novo. Ele é um celular que custa R$ 2.500. Basicamente é isso. Por isso que a gente diz que é intermediário para premium, porque se ele fosse intermediário seria R$2.000 ou inferior a R$2.000. E se ele fosse premium seria R$3.500, R$4.000 nas faixas de preço do Brasil. Esse preço ele é mais ou menos que a gente até brinca dizendo que é um recurso da Sony, porque a Sony tem um pouquinho de, como que eu posso dizer, de status da marca. De antigamente, ainda tem até hoje em dia. Então esse preço um pouco maior é um pouco comum para a Sony. E que é ruim pro usuário final, né? Mas o grande destaque dele, que a gente bonito. pode elencar aqui, justamente, foca aqui em mim, câmera. Ele tem 2 câmeras na parte frontal do aparelho, o que é bastante incomum, porque geralmente aparelhos que tem câmera frontal, a câmera frontal é a mais fraca, geralmente essa daqui é a mais forte, e essas fotos que ele faz aqui, geralmente, chegam a ser quase em 180 graus. Que é aquelas fotos grande angular que a gente diz nas câmeras. Eu vou fazer aqui uma demonstração rapidinho, só para vocês entenderem a diferença. Sim, mais ou menos para que você coloque mais amigos na mesma selfie. Exatamente. Ao invés de ter você e a namorado, vai ter você namorado, o pai, a mãe, o tio, a família toda. O cachorro. E aqui eu tô com a câmera aqui, no caso, eu tô com a traseira aberta. Eu vou inverter ele e vocês vão ver aqui, ó. Essa daqui é a foto traseira normal, vocês estão vendo um pouquinho do estúdio. E agora eu vou ajustar aqui, ó. Essa daqui é a câmera com 180. Vocês podem ver que o ângulo dele é muito maior. Eu queria que a produção pegasse as fotos do aparelho, só para vocês verem um pouquinho mais de perto. Eu sei que a gente está conseguindo mostrar ele bastante de perto, mas só para vocês conferirem, ó. Ele tem esse design, todo um acabamento em alumínio, o que copia bastante. Aí vou dar o meu pitaco, André, vamos ver se você concorda. É uma copiazinha da Apple, né? Tentando pegar essa galera que gosta de um equipamento que tem mais metal do que plástico, né? Isso corrobora com aquele pensamento que a gente falou aqui, de que ele é abaixo do máximo, né? Então, ele quer entregar o mais... Produção, para só um pouquinho nessa foto, ele tem várias opções de cor, esse é um grande destaque dele. Tem essa versão mais um vermelho meio roseado e um azul mais royal. Tem a versão preta, que geralmente é a padrão, e a gente recebeu essa daqui que é branco prateada. E é super bacana que o aparelho, ele realmente tem essa pegada. Ele é um preço um pouco mais acessível, com bons recursos. Ele não é a prova d'água igual outros modelos Xperia da Sony, mas ele consegue carregar, por exemplo, 2 chips. Ele tem essa tela de 6 polegadas que para mim, que tem uma mão grande, o celular funciona muito bem. E ele tem diversos recursos, mas o grande destaque de fato é essa câmera dupla para selfie que detecta, enfim, expressões faciais
E é um celular bastante gostoso de usar, eu estou usando ele mais ou menos um mês. É um modelo muito interessante, tá aqui, lançamento da CES. CES, para quem não conhece, é a Consumer Electronic Show, maior evento de tecnologia no mundo, lá, que ocorre geralmente no começo do ano, em janeiro, nos Estados Unidos. Tá aí junto com o grande calendário de eventos, eu estava lá na E3 em Los Angeles, mas é um dos eventos aí que é bastante destaque. Sim, é o maior evento de eletrônicos de consumo do mundo, né? Excluindo o corporativo ou indústria. Agora, André, mudando um pouco o papo, a gente estava fazendo aqui o review do celular, falando um pouquinho das propriedades dele. Conta um pouquinho da sua história, qual que é a sua estrada com tecnologia, aproveitando que você tá... Primeira vez que você vem aqui na TV 247, quero te chamar mais vezes. Bom, eu comecei em 2010, algo assim, ou um pouco antes, como um grande hobby que eu escrevia para um site que é de uma menina de Fortaleza. E ele não é muito conhecido, mas ele chama mundotecno.info. Já não existe mais esse site. Era um baita hobby, então eu trabalhava como auxiliar administrativo e de vez em quando escrevia, pra ficar bem claro que aquilo ali era uma brincadeira minha, que eu fiz logo que eu entrei na faculdade de jornalismo. Eu fiz uma faculdade antes dessa, eu fiz logística na FATEC em Santos, quando eu morava em Santos. Por isso você trabalhava com administrativo. Então eu tinha uma ideia mais ou menos sobre isso, uma ideia boa, só que eu tinha aquela coisa assim, eu tô em Santos, vou fazer logística, vou ganhar o quê? Olha só, vou ganhar o quê? Vou ganhar dinheiro, porque Santos, Porto, logística, dinheiro. Não, só que não era o que eu gostava de fazer. E aí eu acabei meio que jubilando ali, pra quem é da faculdade pública sabe o que significa, né? Você abandonou a faculdade. E aí depois, em 2007, eu comecei a fazer jornalismo. Pouco tempo depois... Fiz na FIAN aqui de São Paulo, né? Eu fiz na FIAN, a FMU, né? FIAN lá. E aí eu comecei a trabalhar como autor, como redator. Depois eu fui pro Tech Guru, que já era um pouco conhecido, porque ele aparecia na aba lateral do MSN, do programa MSN. Você se lembra dessa época aí? Que aparecia quando você chacoalhava a tela? Aparecia no cantinho ali como uma das abas de conteúdo. E aí depois eu fui pro Tudo Celular. Eu fui pro comecinho do Canaltech, em 2012, ele não existia. Eu fiz a parte mobile dele, não como desenvolvedor, calma lá. Eu montei a editoria mobile dele e eu fui pro Tudo Celular logo depois. Que, enfim, não acabou não dando muito certo no Canaltech. Mas teve uma coisa no meio do caminho que você não falou. Nós fomos os fundadores do Tech Isso, Tudo. mas o Tech Tudo foi um pouquinho depois da minha entrada no Canaltech. Ou foi um pouquinho antes. Entendi. Não, foi antes, foi 2010. Foi antes, 2010. Foi 2010. Aí a gente tava... A primeira equipe que escreveu pro Tech Tudo, lá pro Rio de Janeiro, né? Que a gente é de São Paulo. Mas pro Rio de Janeiro a gente fez parte do grupo lá que fundou o portal de notícias de tecnologia da Globo.com. Exatamente. E aí depois eu fui estudar celular por 4 anos, fui editor no site, cuidei da parte de vídeos, comecei a ser repórter. Depois de muito tempo, eu passei 6 meses no Loop Infinito, onde aprendi muito de audiovisual, então eu comecei a fazer mais vídeos e dentro de uma produtora de vídeo, então o que eu fazia como colocar a câmera lá em cima e ver o que dá, eu comecei a entender como é que tudo funciona, como é que eu posso melhorar. E aí eu fui pro Canaltech e agora fiquei lá quase 2 anos e hoje eu tô no Tecnoblog, faz 2 semanas. Tecnoblog, que inclusive é um dos primeiros sites de tecnologia que a gente tem no Brasil. Sim. O Bilon foi em 2005. 2005 foi um cara visionário e tá presente aí muito forte no mercado, enfim, cobrindo tecnologia e as principais notícias também. É um canal que a gente do DigiClube acompanha com muito carinho. Eu vou dar uma lida rapidamente nos comentários. O pessoal tá falando aqui. Estão perguntando se a gente vai sortear o Xperia. Infelizmente não, gente. Esse daqui é um celular de empréstimo da Sony. A gente não vai poder sortear para vocês. Mas o Jorge Luiz tem uma pergunta aqui, que ele teria que vender o fígado dele para comprar esse celular. E ele fala, Sony é tudo de bom, mas também são aparelhos mais caros do planeta. Você acha que são muito caros do ponto de vista de custo-benefício? Sim, se você olhar a concorrência, então aparelhos com um processador semelhante, com uma tela semelhante, com recursos semelhantes, a Sony tende a ser mais cara. Porque aquilo que eu falei antes, a Sony tem um status que é eu considero uma das 3 únicas empresas no mundo, se bem que da Sony tá bem abaixo, mas eu considero 3 empresas que conseguem status no mundo em tecnologia. A primeira é a Apple, porque não sei se vocês lembram, mas existiu uma reportagem no Fantástico, se não me engano, sobre uma empresa que alugava iPhone não funcionando para poder exibir na balada.
Então a pessoa usava o iPhone desligado para poder se mostrar, então é status. A Samsung conseguiu isso com a linha Galaxy S. Eles são aparelhos bonitos para você colocar na mesa, nossa. E a Sony é a terceira. Então o status dela faz o preço alto. Mas ela é mais cara ainda que a Samsung, né? Do ponto de Fica vista... um pouco mais caro. Um pouco mais caro. Um concorrente mais próximo dele custa menos. Entendeu? No penúltimo flagship, no penúltimo aparelho topo de linha da Sony, ele chegou no mesmo preço, no mesmo valor dos outros. Nos anteriores era sempre R$500 ou mais acima do que era a concorrência. Só pelo status. Assim, ele exercia ou a mesma coisa ou abaixo, mas com valor maior. Muito bom. Uma coisa que eu ia te perguntar, a gente elencou aí, um ranking que saiu, foi muito divulgado na imprensa, que é tipo um tracking da AnTuTu de smartphones Android, e pelo visto a gente está tendo uma dominância, mas já faz algum tempo, de marcas chinesas, né? A Xiaomi, Huawei, estão ficando na frente aí, pelo menos em desempenho, mas são celulares acima do topo de linha, no caso, Sim, né? Explica um pouquinho para quem não é... Não é da área. Da área, exatamente. Pra quem não conhece, AnTuTu é um aplicativo que mede o desempenho bruto. Então... Rendimento de bateria... Eu não sei, acho que tem alguma coisa... Performance, dá pra fazer um paralelo com carro, meio que... fazer uma linha de desempenho baseado apenas em cavalos, em HP, né, cavalo de força. Não é a melhor forma de você fazer desempenho, mas você consegue... Você tem uma métrica, né, para conseguir fazer uma escala. E o AnTuTu é o mais famoso, é o mais conhecido nesse ramo. E ele pegou algo que não é novo, mas que mostra que as fabricantes chinesas, elas conseguem algo muito próximo das internacionais, das grandes multinacionais, como Samsung, como Apple, como Sony, por exemplo, com um preço menor e o desempenho, às vezes, superior. Nesse caso... é superior. Na lista são 10 aparelhos. Na lista de 10 aparelhos, o primeiro internacional é o Galaxy S9 Plus, que está em 6º lugar. Então, os 5 primeiros são celulares chineses. E vale uma ressalva. Quando eu falo chinês, é que ele é feito de uma marca chinesa. Porque, basicamente, todos os produtos de consumo são chineses hoje em dia. E aí também fabrica na China, e aí também vale uma observação que são feitos por fabricantes chineses e com um alcance muito mais limitado do que essas outras marcas que a gente está falando agora, Samsung, Sony, Apple, são globais. Esses aparelhos você até consegue comprar aqui, mas é via importação, é muito mais caro. Você teria que... Às vezes não, você consegue importar por algumas lojas conhecidas chinesas, que quem manja das internet sabe do que eu tô falando. São lojas que você vai acabar caindo no... Elas são mais baratas do que o concorrente próximo topo de linha, só que você vai chegar no Brasil, você tem a chance... de ser tributado. Ser tributado em 60%, que é o que diz a lei, mas pode ser que não, porque é muito mais... O número de encomendas é muito maior do que o número de fiscal. Então, isso, o que acontece? Solta muita coisa sem taxa, ou com uma taxa base ali de $100. Então, você põe $100, põe o dólar no dia e faz o DARF para você pagar. E você tem o tempo a alfândega tem esse tempo muito grande, porque chega tudo em Curitiba. Ou Curitiba, ou algumas coisas em São Paulo. Mas a imensa maioria é Curitiba. E aí você acaba... Existe até uma piada na internet, que é... A Curitiba tá colado na China, mas Curitiba pro Brasil tem um oceano inteiro para chegar. Porque justamente dessa demora, leva um mês, às vezes. Então o aparelho pode ser mais barato, mas nunca pode ser comprado numa hora de necessidade. Então se eu quebrei meu celular agora, ela é a pior escolha possível. Porque pode ser que eu passe 2 meses sem celular. Ou pode ser que eu passe 1 semana. E não há nenhum controle sobre isso. Exatamente. Entendeu? Então são ótimos aparelhos, mas tem esse risco. Eles são mais baratos, mas tem esse risco que eu falei. E um extra que é muito importante pro brasileiro é que não... Como qualquer produto importado sem representação no Brasil, e na verdade como qualquer produto importado no geral, a garantia não funciona aqui. Exatamente. A única empresa que funciona globalmente, não para todos os produtos, é a Apple. Se você comprar um iPhone na China, nos Estados Unidos, na Europa... E for numa autorizada, eles trocam. Ok, tudo bem. Mas uma Samsung que tem nesses países, uma Motorola que tem nesses países, vai falar que você não comprou no Brasil e por isso você não comprou um homologado no local, você não tem direito à garantia. Entendi. Então tem esses pontos negativos a se colocar que ficam mais caros na sua somatória final. Mas no começo eles são mais baratos, sim. Média de R$1.000 mais barato.
Entendi. Mas ao mesmo tempo, apesar de ter as fabricantes chinesas na frente, é só lembrando o ranking exato, o primeiro celular, qual é o nome mesmo? É o Xiaomi Black Shark. Que é voltado para gamers, né? E vai lembrar que a Xiaomi já teve no Brasil, né? Exatamente. Sendo levada pra cá, trazendo pra cá pelo Hugo Barra, um brasileiro que era chefão lá na Xiaomi, e é uma das maiores empresas da China, domina praticamente o mercado, e aí você pode falar só a China, mas lembre-se que a população da China é de 2 bilhões de pessoas. Exatamente. A gente tá em 200 milhões de pessoas, tem uma vírgula, um zero a mais depois da vírgula aí, sabe? Então assim, mesmo que seja dentro de um país só, são várias vezes o Brasil, várias vezes o continente americano inteiro, se você pensar. Então, esse Black Shark, o que ele é? Ele é um smartphone gamer, que é uma tendência do mercado hoje em dia, porque começou a ficar mais popular notebook gamer, computador gamer, com aquelas coisas, aquelas luzes que piscam, aqueles RGB pra todo lado. Empresas de celular começaram a fazer isso, mas sem muito diferencial. O que o notebook gamer faz? Ele tira um processador que é de baixo consumo, coloca um de alto consumo para ter mais desempenho em detrimento da bateria. Só você escolheu isso. Você quer consumo, você quer desempenho, não tá preocupado em portabilidade. No celular é mais ou menos a mesma coisa, mas é mais... Nossa, quanto mais eu falei. Só que ele é mais uma imitação. É uma conversa, é uma conversa. Só que ele é mais uma imitação, porque ele é muito mais a parte de fora, com aquela parte colorida, com curvas menos arredondadas, com uma cara mais agressiva do que um notebook ou um computador gamer é. Então ele é realmente muito mais potente do que o S9 Plus, que é o mais potente da Samsung, que é a maior fabricante de celulares do mundo. Né? E ele tem uma aparência meio de computador tunado, né? Parece aqueles computadores gamers, né? Por isso que eu falei, aquelas linhas mais retas, aquela coisa mais agressiva, ferro com alumínio, com bolinhas. E o que ele te oferece a mais para justificar o gamer para conseguir esse desempenho a mais? Ele tem um sistema de refrigeramento melhor. Porque no notebook, o que você tem? No computador, você tem áreas para saída do ar, então ele consegue tirar o calor de uma forma muito simples. Joga o vento ali e o calor sai. Na área conhecida como dissipadores. Isso, um celular não tem. Você não tem uma grelha para sair ar no celular. Não. Você tem que meio que jogar o calor ali para lá, para cá, e é por isso que o seu celular fica tão quente. Porque ele esquenta tanto e não tem pra onde sair. Especialmente quando você tem um celular há 4 anos, que é o meu caso. E geralmente quando você tem um celular de metal ou vidro. Que metal e vidro são melhores, condutores melhores do que o plástico. Pra temperatura. É bom pro celular, porque significa que o calor lá de dentro tá saindo, só que é ruim pra você, que a sua mão vai começar a reclamar. Exatamente, você vai queimá-la talvez, e tem que tomar cuidado, porque a Samsung, inclusive, teve uma falta aí de atenção do ponto de vista de design. Teve o caso das explosões famosas do Galaxy Note 8. Note 7. Note 7, desculpa. O Note 7 ele chegou... O 8 o 8 foi o contrário, reverteu isso. Nossa, o 8 reverteu de uma forma que foi inesperado para a indústria. Porque quando você tem o seu principal produto com uma imagem tão negativa, cara, a chance do seguinte, da geração seguinte ser boa é nula. É praticamente nula. Ótimo. E vendeu muito bem. E ele sai muito bem. Mas a Samsung tem aquela coisa uma coisa que eu falei com um executivo uma vez, muito tempo atrás, eu perguntei, quantos produtos vocês lançam por ano? Ele falou, 50, 60. Não tem como dar errado com esse poder de fogo. E o que no aconteceu mercado é muito mais difícil. O que aconteceu no Note 7? Ele não era muito bem pelo aquecimento do processador ou de algum componente da parte interna do produto. A Samsung tem uma fábrica muito próxima, ela não fabrica a bateria. Só que o que ela faz? Ela tem ali os seus fornecedores. O que ela falou? Eu quero uma bateria mais fina e com mais potência do que o atual, que tinha no Note 5. Porque o 6 não teve, né? Pra ficar S7, Note 7 quanto o 7. E aí ela ficou muito mais fina, o diodo ali, os internos da bateria ficaram muito próximos um do outro. E a película que separa um lado do outro não foi boa o suficiente para a densidade da bateria. E aí você encostou os dois lados e... Como qualquer coisa que dá curto, ela pode explodir. Ao ponto que o Note 7, o Galaxy Note 7, foi um smartphone proibido em muitas companhias aéreas. Quando você entrava no avião, havia um aviso no check-in e no avião para que se existisse um Galaxy Note 7, que ele devesse ser retirado do avião naquele momento. Pela insegurança que era. Isso daí...
É um case realmente, é uma coisa pra todo mundo pensar aí que não é mole de fato. E aí a Samsung, o que ajudou também a Samsung, além de muitos aparelhos, de ser a maior que mais vende no mundo e tudo mais, ela tem um negócio chamado muito dinheiro. Então ela consegue mover mundo de publicidade, de marketing, de comunicação, de tudo, para que esqueça o Note 7. E num evento de lançamento do Note 8 que eu estive lá em Nova York, a primeira frase do CEO o DJ Cole, que é o CEO da Samsung, era: desculpa, fez um vídeo de uns 5 minutos com depoimentos de pessoas. Aí de depoimentos a gente fica achando se é ator, isso não é, mas enfim, marketing, e ele falou desculpa pra todo mundo, assim. Então você vê que ele realmente estava torcendo a empresa pra conseguir reverter aquilo. Deu certo. Deu certo. Ela continua, no Brasil é que mais vende, tem mais 50% O pessoal lembra, assim, vagamente, assim, se você perguntar pra uma pessoa na rua sobre os celulares que explodiam, elas lembram do fato, mas geralmente não lembram qual era o modelo, e eles não prolongaram a crise, por assim dizer. Mas é engraçado que, no caso, eu me lembro, até você me corrija se estiver errado, a Sony chegou a cogitar sair do mercado de smartphones. Sim. Chegou a anunciar fim da linha Xperia, não ia ter mais e tal. Eu nunca vi nenhum problema parecido. A Sony realmente tem uma qualidade muito acima de concorrentes a respeito da durabilidade dos equipamentos. É tudo muito funcional. E ela foi muito pioneira na questão de... Não é o caso desse modelo, mas muitos modelos à prova d'água, né? Sim, a Sony foi uma das que... Ela não inaugurou a parte da prova d'água, mas ela fez para praticamente qualquer modelo. Sim. Então, do topo de linha ao intermediário, a um pouquinho na entrada, você encontrava dispositivos que podem ser a prova d'água. O que é ótimo para pessoas que tem aquele acidente, o celular cai. Tem esse acidente, que é um dos cenários que podem acontecer, mas o que eu não sei quanto a você ou quanto a vocês que estão assistindo agora, mas o que eu gosto muito numa prova d'água, tanto que o meu celular eu gosto desse recurso, assim, se você olhar o seu celular agora, de quina, na tela desligada mesmo, você vai ver que ele tá com a tela suja. Exatamente. O seu celular que você tá olhando agora, assistindo esse... Vocês podem não estar observando, mas acho que dá pra ver um pouquinho. Tá com a tela suja. O que uma prova d'água permite? Você vai na torneira do seu banheiro ou da cozinha, pega a parte macia da esponja, passa ali, tá brilhando o celular. Eu acho que isso é o melhor recurso que existe a prova d'água. Não tem outro melhor. E claro, você pode mergulhar na piscina também. André, você é um cara que agora eu vou fazer aquela pergunta que fazem sempre o Paulo Riga, que é o seu colega, mas vou estender essa pergunta para você. Diga. Uma pessoa tá... Ou ela tem um celular de entrada, ou ela tem um celular que é mediano, mas não tá mais satisfazendo as necessidades dela. Talento. Talento para usar, às vezes, rede social, ou talento para tirar fotografia. O que você recomendaria numa faixa de preço semelhante ao XA2 Ultra, numa faixa, não digo R$2.500, mas R$2.000? O que você recomendaria para uma pessoa começar? E aí eu também ia te perguntar, qual é o seu celular favorito? Se é Android ou Apple, por quê? E qual que você recomendaria da outra marca? Olha, um que eu recomendo com muita... Eu já fiz várias vezes essa recomendação. Ainda por mais que seja um aparelho do ano passado... Pra R$2.000, né, que você falou. O teto é R$2.000 ali. 2.000 pode ser 2.500, se você pensar um pouco mais em qualidade. Se você pensar em 2.500, você consegue... Eu tô fazendo uma pesquisa aqui rápida de preço. Você consegue o Galaxy S8. O Galaxy S8, que topo de linha... do ano passado, anterior... Agora é o S9? Agora é o S9, O topo de linha anterior da Samsung, hoje no mercado, você encontra por R$2.300. Então encaixa nesse... Mesmo porque o S9 derrubou o preço do porque uma coisa que acontece no Android e acontece muito pouco no iPhone, na Apple, é que o preço deprecia, né? Ele cai, o preço cai. E aí, o que acontece? Coisa de 6 meses, né? Se você vê, o S8 foi lançado no ano passado a R$4.000, em um ano tá por R$2.300. Então você, em 6 meses, você perde uns R$500 no preço do celular. Isso é bom pra quem quer comprar depois e pega um ótimo celular por um custo ok, né? R$2.500 dá pra conviver numa boa. É um celular espetacular, não há o que falar, é o melhor. Se você não considerar o supra-sumo da Samsung, é um andar abaixo.
Então, assim, você tá no sumo, não no supra-sumo. Então, ele é um ótimo aparelho, ele é muito superior ao intermediário que você falou, e em todos os sentidos, em bateria, em desempenho, em câmera, em tela, em tudo. E olha que esse aqui, ele tem uma bateria, se eu não me engano, de... É 3.200 e pouco, acho que. São 3.580 mAh. A duração dele, no caso, eu testei aqui, ele dura 1 dia e meio quando você comprou ele, numa boa. Com brilho no máximo. Então esse seria o Galaxy S8, a minha sugestão. Mas assim, vamos falar que você quer gastar R$1.500. O cara já botou um acessível. O seu investimento não é muito alto. Talvez ficar de olho em um Moto G5 Plus ou Moto G6 Plus, que tá mais ou menos ali nessa faixa de 1.000, não chega a R$1.700, ou um Galaxy A5 de 2017, que você encontra por 1.200, 1.100, mais ou menos. São ótimos aparelhos, vão durar mais de um ano muito fácil na mão. Assim, com uma queda de desempenho pequena, ela existe, não dá pra dizer que não, como qualquer computador, o desempenho vai cair, independente se é um iPhone, se é um Android, não muda isso. É assim que funciona o mundo, né? E você vai conseguir viver com ele durante 2 anos. Você perguntou o meu seu predileto é Android ou Apple? Eu passei muitos anos usando o iOS e eu passei muitos anos usando o Android. Os dois me servem muito bem. Então, assim, hoje eu uso um iPhone, mas eu passei mais de um ano com o Galaxy S7. 10. Hoje é um iPhone 10 que eu uso, mas eu passei mais de um ano usando um Galaxy S7 e depois um Galaxy S8. Então, pra mim, não mudou, né? A única coisa que realmente muda é que você encontra mais aplicativos gratuitos no Android e mais aplicativos pagos no iOS, com o que tem de extra é que pra quem joga no celular e gosta de exclusivos, aí mais ou menos entra na parte de game, de console, o iOS ainda tem mais exclusivos do que o Android. Mas o número é pequeno. E geralmente lançam antes também. Isso, como o Super Mario Run. O Super Mario aqui, ó. O Super Mario Run chegou com exclusividade pra Apple durante meses, e aí depois foi pro Android. Mas a experiência dos dois é idêntica. Então, hoje em dia... Quando eu recomendo o Android e o iOS, eu sempre falo quanto você quer gastar. Porque os dois são muito bons. O iOS vai ser mais caro e o Android vai ser um pouco mais barato. Um pouco porque quando você compra por 4.000 e pouco um iPhone 8, você compra por R$4.000 um Galaxy S9. Então eles estão no mesmo nível ali de preço quase. Não considerando o iPhone 10, que é muito acima. E essa informação sobre depreciação de preço é muito importante, né? Porque muita gente leva em conta, às vezes, o preço cheio de estreia e não leva em conta que, no final das contas, hoje em dia, apesar dos pesares, a gente ainda paga muito imposto no Brasil para eletrônico, os celulares, eles regulam mais ou menos o mesmo preço, e o bom é que dá para parcelar, ou às vezes fazer plano de dados, dependendo da sua necessidade. Eles regulam mais ou menos aparelhos com qualidade entre R$1.000 e R$2.000. É uma faixa de preço que você consegue encontrar. Se você for pegar 3.000 a 4.000, é porque você quer um negócio, ou você tá comprando lançamento, ou quer um negócio... Ou porque você tem dinheiro pra comprar isso e ok. Normal. Você quer o melhor, você quer um celular por 3 anos. 3 anos ele vai funcionar perfeitamente na sua mão. Mas entre 1.000 e 2.000... você encontra ótimos aparelhos, como que eu falei aqui, né? O 2300, um pouquinho a mais, é o melhor do ano passado da Samsung. Era o supra-sumo em 2017. Até o começo de 2018. Uma coisa só que eu queria deixar pra galera, a gente fez esse programa mais em cima de um review de um aparelho e comparando com outros, falando um pouquinho sobre o mercado de Android. Saiu uma pesquisa essa semana, foi notícia lá no DigiClub e na Folha de São Paulo. Na Folha de São Paulo, na verdade, antecipou, mas a gente deu em alguns detalhes. 82% das pessoas, dos gamers, jogam em celular. E aí tem as estatísticas internas, tem um aumento aí de número de mulheres jogando nesse mercado. O celular realmente se consolida como a principal plataforma para quem quer jogar videogame. E nesse percentual, acho que 62%, se eu não me engano, consomem produtos dentro da legalidade, mas 36% ainda pirateiam, baixam APKzinho. No Android ele é mais simples de mais simples ainda. É basicamente você entrar no site APK, continue procurando no Google, porque eu não vou falar o site. Não, mas dá pra falar porque ele não é só de pirataria, ele na verdade ele dá APKs de todos, é o APK Mirror. Porque... Ele na verdade ele dribla a questão do rastreamento. Né? Existe essa facilidade, então no Android você consegue simplesmente, como se fosse no computador, procurar o exe e instalar.
Só que aí nesse mesmo momento você abre uma porta de insegurança no seu computador, no seu celular. Que é um computador. Que é um computador na sua mão. Quando você tem que liberar o Android, que por padrão não permite a instalação fora da Play Store. Liberando essa instalação, você não sabe o que tem naquele pacote. É uma coisa que eu falo, ó, tá aqui essa caneca, toma. Você não sabe o que tem aqui dentro. Pode ser que tenha, sei lá, cachaça, pode ser que tenha chá ou só uma água. Aí você tem que confiar no que eu tô falando. E é a mesma coisa com a APK. Você tem que confiar em quem te mandou. Porque pode ser que tenha ali um vírus, alguma coisa. E é por isso que tem mais vírus no Android do que o iOS. iOS, sim, tem vírus. Calma lá, calma. Tem sim. Só que no Android é muito mais... um número muito maior. Porque é uma plataforma muito mais acessada no mundo inteiro, né? Ela é como o Windows é em comparação ao Linux, por exemplo. É isso aí, gente. Fechamos aqui o programa. Para quem tiver interessado... esse aqui é o Xperia XA Ultra. XA2 Ultra. Preço de lançamento 2.500, XA2 Ultra. Falei errado de novo. Fico comendo ou a letra ou... Esse aqui é o modelo prateado, no caso. Ó, de depreciação, eu vou dar uma pesquisada agora. O XA2 Ultra já pode ser encontrado por R$ 1.800. Então, entre 1.800 e R$2.000. Então já caiu R$500 o preço. Já teve a depreciação de 500 que a gente falou agora no começo. Lembrando que não tem só nessa cor prateada, tem preto, o azul royal. É um vermelho bem mais pra rosa do que pra vermelho. Exatamente. Né? Ele é bem rosa, não é, por exemplo, o Rose Gold que tem no iPhone, que tem no Galaxy. Ele é mais rosa. E o azul, que é uma cor muito bonita, né? Eu achei mais legal, né? Eu também. Eu gostei do prateado, mas assim, o azul é legal. O azul é muito bacana. Queria pedir para vocês, assinem, continuem acompanhando a TV 247, principalmente no YouTube. A gente também tá com as nossas programações aqui no Facebook por lives. Se vocês tiverem qualquer dúvida, recomendação de celulares, comentem nesse vídeo ou lá no DigiClube. A gente vai continuar cobrindo as principais novidades de tecnologia, tendências e smartphones. Meu nome é Pedro Zambarda. Obrigado, André Fogaça, pela participação. Eu que agradeço. Então vamos continuando por aqui e faremos mais testes de aparelhos. Valeu, gente! Salve, salve, rapaziada, seu camarada Emicida por aqui. É o seguinte, o Brasil precisa de vários pontos de vista, de uma mídia cada vez mais democrática pra gente construir o país que a gente quer, o país que a gente precisa, entendeu? Pra isso, apoie a mídia independente, apoie a mídia democrática, apoie o Brasil 247.